Olá a todas e todas. Hoje é um prazer. Nós temos mais uma pequena aula e quem vai ministrar essa aula de hoje é o professor Luiz Cláudio Barros, meu grande amigo e colega de tantos anos e que faz parte da comissão dos Encontros sobre Pedagogia do Piano, foi o coordenador do Encontro sobre Pedagogia do Piano que aconteceu em 2019, é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Luiz Cláudio, muito obrigada por aceitar o convite e estou ansiosa para ver a sua aula. Obrigado a você, Cláudia. Tudo bem, pessoal? É o seguinte, hoje eu vou abordar uma temática que é de interesse de todo pianista, porque, assim, é o que a gente mais quer é tocar com expressividade, né? E saber que a mensagem que a gente vai passar, a nossa mensagem, né, ao tocar o piano, a gente vai passar isso para o público. Então, a gente quer tocar com expressividade. Então, esse é o interesse. Por outro lado, também, a gente está cansado de ouvir do professor da importância de tocar com expressividade, de tirar uma sonoridade bonita do piano, né, e prestar muita atenção na interpretação da peça. Isso não é novidade para vocês, né? Porque o professor, ele salienta isso, né? Ele passa, ele dá esse passo a passo, né, do que deve ser feito para alcançar esse objetivo. Então, o objetivo dessa minha apresentação aqui não é falar sobre essa prática vivenciada, mas sim ressaltar, digamos assim, o que as pesquisas têm falado sobre a temática da expressividade, né? É esse o meu objetivo aqui, né? E principalmente o que essas pesquisas têm falado em relação a como a expressividade ela pode te levar a um resultado de excelência e de significância artística. Tá, mas assim, antes da gente entrar propriamente falar, né, sobre a temática, o que seria pesquisa empírica, né? Pesquisa empírica tem a ver com todos os trabalhos que foram realizados por pesquisadores, que aí envolve tanto músicos, né, mas principalmente autores da área da psicologia da música, da psicologia e da neurociência, né? Então, são trabalhos feitos com esses autores e que envolveram algum tipo de método, como pesquisa experimental, né, que tem grupo de controle, grupo experimental, né, as pesquisas quase experimentais, os estudos de casos, os estudos multicasos, os levantamentos, também as pesquisas que foram feitas a partir de entrevistas ou questionários. Então, são essas pesquisas que eu vou estar falando aqui, né, o que elas trabalharam em relação à expressividade, né, e qual a contribuição desses trabalhos para o nosso fazer, né, para a nossa atuação. Nesse sentido, a gente vai aqui, geralmente, com uma abordagem que é bem comum, que é o seguinte: primeiramente, o aluno deve dominar a técnica e saber bem as notas, né, e os ritmos da peça para só, então, focar na expressividade na interpretação. Isso é bem comum, né? A gente já ouviu bastante sobre isso. Então, eu venho com essa pergunta. Quer dizer, né? Isso foi comprovado nas pesquisas? A resposta é a seguinte: não, de jeito nenhum. Isso não foi comprovado. Tá? Todos esses trabalhos mostraram que isso é um mito, é uma mentira, né? Foi justamente o contrário. Então, várias pesquisas, elas indicam o seguinte, que quanto maior o nível de expertise do pianista ou do músico, né, mais cedo a expressividade ela é inserida nesse primeiro contato com a peça. Então, no primeiro contato que você tem com a peça, ali já tem a atuação da expressividade. Quanto maior o nível, mais isso ocorre, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, esses autores aqui, né, esses três autores, eles postulam que a relação entre técnica motora e sonoridade e interpretação deve ocorrer desde o primeiro contato da obra a ser estudada, pois que a ênfase demasiadamente no trabalho mecânico durante o estudo inibe o crescimento musical do aluno. Isso foi feito nesses trabalhos e em vários outros, não foi só nesses três, não. Vários outros viram isso, né, em diferentes níveis de aprendizado, né? Então, o que ocorre? Outro trabalho bem importante que eu poderia salientar, que eu acredito ser um dos trabalhos mais importantes que foram feitos com música, que foi o trabalho do Chaffo, que foi um estudo de caso,
que ele examinou uma pianista concertista quando ela aprendeu o concerto italiano de Bach, desde a primeira vez que ela abriu a partitura, até 10 meses depois, que foi a gravação para um CD dessa obra. Então, ele registrou todos o processo de estudo dela durante esse período de tempo, durante esses 10 meses de estudo, né? E, deixa eu colocar aqui, peraí, tá. Então, o que eles verificaram, o que o Tchafa verificou, né? Que uma das características da prática de estudo de músicos profissionais está no seu intrínseco interesse em atingir elevados níveis de execução. Então, colocou isso aqui. Para cada trecho musical, o pianista formava primeiramente uma ideia geral dos valores expressivos para, então, decidir como executá-los. Né? Acrescenta ainda que as decisões interpretativas e expressivas são realizadas no início da aprendizagem e que a escolha do dedilhado e o trabalho nas dificuldades técnicas são realizados a partir dessas decisões. Então, isso foi uma das conclusões que ele chegou nesse trabalho, né? Que valida essa questão da expressividade que a gente está falando, né? De levar isso para o início, para o primeiro contato. Abrir a partitura, a expressividade já está ali, ela pula dentro da partitura. Tá? Esse deve ser o objetivo. Então, tem uma perguntinha aqui que geralmente os alunos fazem, que é a seguinte: por que eu demoro tanto a aprender uma peça? Tá? Isso não é privilégio só de aluno, né? É uma coisa que ocorre geralmente, né? A gente tem isso. E dos resultados, do que a gente pode dizer sobre isso, é que é justamente o fato de não usar a expressividade como referência principal para aprender uma peça, né? Porque a próxima pesquisa vai dizer o porquê, né? Que é o seguinte: esses autores verificaram que músicos profissionais detêm uma visão musical abrangente, ou seja, a imagem artística da peça, que a Cláudia sabe bem, que é, né, tema de estudo dela, que é do Neuhaus, isso vem do Neuhaus, e, ao mesmo tempo, se fixa os detalhes de técnica e da interpretação. Então, saliento que as decisões iniciais sobre a técnica devem ser embasadas sobre a ideia musical e os objetivos expressivos finais da execução. Aí, o que eles viram? Que, sem isso em mente, muitas das decisões poderão ser mudadas futuramente, ocasionando prolongamento do processo de aprendizado. Por que quando você vai para a aula com o professor, né, aí chega ali, aí o professor muda tudo, né? Você fez toda uma programação motora, né? Porque o que acontece na prática? A gente repete várias vezes. E o nosso cérebro, ele assimila tanto os erros quanto, né, os acertos e os erros, ele assimila aquilo tudo. Então, quando tem uma coisa que tem que ser modificada, o processo de reprogramação, né, toda cognitiva que envolve ali o processo motor, você tem que refazer, e é um processo muito mais longo do que aquele quando você aprende corretamente pela primeira vez. Então, tem esse período de prolongamento. Então, é por isso que você demora tanto para aprender. Porque se você tivesse pensado na expressividade e como objetivo principal, e a técnica, todas as outras questões, como meio de você alcançar esse resultado final, e levando isso tudo em consideração, você não demoraria tanto. Né? Então, se existe uma coisa que todos nós queremos, é estudar corretamente, com o máximo de eficácia possível, tipo assim, você aprendendo o máximo que você consegue com o mínimo de estudo possível. Esse é o sonho de consumo, né? É o que a gente realmente quer, né? Então, sendo a expressividade o fator principal para organizar a prática de estudo, alguns trabalhos verificaram o seguinte, que quanto maior a experiência do músico, maior será a capacidade de antecipar problemas e prever a interpretação final, além de mudar rapidamente o foco de atenção da visão panorâmica para os detalhes e vice-versa. Então, você tem essa visão geral, né, interpretativa geral, e a partir dali você vai para o micro, você vai para o estudo de sessões, mas elas fazem parte de um contexto. Então, você tem aquilo de ir para o micro e o macro, eles têm uma conexão, tem um diálogo ali que ocorre, justamente porque a expressividade ela está no macro, né? Você precisa entender o contexto para, então, você analisar o texto. Uma outra conclusão que a excelência de uma execução musical é uma simbiose entre as habilidades técnicas e expressivas do intérprete, né? Que é do trabalho do Sloboda e Gabrielson.
Então, alguns trabalhos eles têm mostrado a importância de focar na expressão, né, na fase de leitura do repertório, como essa pesquisa aqui, experimental, desses autores, com 8 sujeitos, que confirmou que os pianistas com maior habilidade, o melhor desempenho instrumental, foram os que estavam atentos aos aspectos interpretativos, expressão, e no caso deles, né, foram esses dois parâmetros, expressão e dinâmica, como um componente integral no início da aprendizagem. Isso se refletia em sua capacidade de formar múltiplas representações da música, né? Ou seja, a gente vê essa questão do pensamento do pianista ao estudar uma peça. Nesse sentido, eu volto novamente ao trabalho de Chaffin, né? Porque a contribuição do Chaffin foi justamente em que ele sistematizou meio que o músico pensa, né, durante a fase de preparação do estudo. Então, ele criou uma teoria chamada de guias de execução, né, de guias de execução musical. E dentre esses, tem os guias expressivos e interpretativos. São 2 guias diferentes, interpretativos e expressivos, né? E que seriam os aspectos artísticos interpretativos, que geralmente o músico pensa, né, o pianista, durante a apresentação, né, e durante o estudo também, como forma de otimizar o resultado da performance que ele está fazendo. E o que ele fala? Ele aponta que somente os objetivos interpretativos e as ideias musicais, eles devem servir como guia, e não os outros, né, que são, digamos assim, os básicos que têm a ver com técnica e tudo, e que tem mais a ver em questões de dificuldades da obra. Então, esse não deve ser o pensamento que você deve utilizar durante o processo na sua performance, né? Durante o processo de estudo, sim, a gente pensa, né? Mas sempre visando que trabalhando a mente para a gente pensar nos objetivos expressivos e interpretativos. O problema é que, muitas vezes, o que acontece? O aluno deixa de focar nisso durante a apresentação, né? E aí ele se volta para o problema, então isso atrapalha, né, na hora de você passar a sua mensagem musical. Aqui, por exemplo, ele diz o seguinte, em relação ao estudo, né? Durante o estudo, o pianista deve pensar nos objetivos expressivos, para que venha à mente durante a execução, agindo como um guia, que dessa forma ele é estabelecido como um guia, né? Quando você pensa assim, deliberadamente, eu quero pensar nisso, né? Somente quando os guias expressivos se tornam automáticos é que o pianista poderá alcançar o estado transcendente em que as preocupações e problemas de uma peça retrocedem a um segundo plano. Assim, a atenção é inteiramente focada na música, nas emoções transmitidas. Neste nível, o pianista é capaz de tocar enquanto pensa na música em níveis expressivos mais elevados, né? Isso realmente, assim, é um grande sonho, a gente tocar sem preocupação nenhuma, só curtindo ali, só pensando no que eu tô, né, que eu quero passar na mensagem, no que eu entendi daquela obra, né? Esse realmente, mas a gente deve estudar com esse objetivo, né? Não é estudar pensando em nada, sem atenção, e pensando que na hora que a gente for tocar, aquilo vai vir. É justamente o contrário, a primeira coisa a fugir é quando a gente está tocando, se a gente não trabalhou aquilo antes, né? Então, uma coisa que acontece é também, se esses grandes pianistas são nossa referência e modelo, a gente tem que se basear em como eles estudam e o que eles fizeram para alcançar um resultado artístico, né, de alto nível. É justamente nisso. Então, a gente tem algumas pesquisas, como a do Rip, que foi justamente, ele trabalhou isso, ele trabalhou em relação à performance, né, dos grandes artistas, dos grandes pianistas, até mesmo para ver o que eles diferem de nós, os pobres mortais aqui, né? Então, o que acontece? A pesquisa dele é o seguinte, ele indicou que os alunos, eles tendem a desviar-se muito pouco em termos de expressividade e interpretação de uma obra musical, ao contrário dos intérpretes mais famosos. E esses, eles demonstram uma flexibilidade de tempo muito maior do que os estudantes.
que geralmente os estudantes são bem fiéis às normas estabelecidas, né? Então, isso é bem interessante. Me lembra um pouco quando com a minha professora Nelita True, quando eu fui estudar com ela, que ela falou assim, olha, o que difere um grande artista de um pianista comum é justamente o que ele faz com time and sound, né? Ou seja, o que ele faz com a flexibilidade temporal e a sonoridade, né? Então, essa é justamente isso que difere, porque o restante, em termos de técnicos, pode ser igual, né? Você pode alcançar uma destreza igual a Martha Argerich, né? Mas uma motora, né? Mas não pode ter, de repente, a relevância que ela tem, né? Porque justamente o que difere é o que faz em termos de time, em termos de flexibilidade temporal, em termos de sonoridade, né? Então, isso é bem interessante, é para você pensar assim, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou trabalhar isso, né? Então, o que poderíamos fazer para trabalhar essas questões de timing, né, de tempo e de sonoridade? A pesquisa do Macpherson, desses dois autores, ele fala assim, ó, o aluno ele pode maximizar o impacto de sua execução através de uma variação intencional do conteúdo expressivo e interpretativo da partitura, mesmo que isso implique em fugir das normas, tradições e das convenções estilísticas pré-estabelecidas. Tá? Isso não significa que você vai fazer, né, uma interpretação caricata, exagerada, né, nesse sentido. É em relação a como que você pode variar o seu estudo, a como você pode trabalhar isso dentro do seu estudo. Isso é feito não na interpretação, digamos assim, final, mas é como você pode trabalhar esses aspectos durante o seu estudo. Então, uma forma de aplicação da estratégia é a seguinte, é você alterar, né, a maneira como se executa a escrita convencional codificada na partitura. Por exemplo, você pode fazer isso em relação às articulações, né? Então, se tem uma articulação em legato, faça aquilo staccato. Ou se tem staccato, faça em legato. Altera aquilo, mas durante o período de estudo, não que você vai tocar dessa forma, né? Mas você, propositalmente, você pode fazer, ou os padrões de dinâmica. Né? Você pode modificar a dinâmica. De repente, o compositor colocou o clímax indo ali no forte. Não vai tanto, vai menos. Ou então ele botou um piano. Eu me lembro uma vez que eu estava tocando uma obra de Chopin, que estava um F, que estava um piano. Né? Eu resolvi tocar em forte. Eu fiz, mas ficou convincente, porque aquilo construiu um discurso em que eu pude fazer aquilo. Né? E ficou super bom. Eu fiz, era um pianíssimo que ia crescendo. Eu fiz um forte, fiz um piano súbito, depois pianíssimo súbito. Eu fiz um super contraste ali. Ficou diferente. Não fugiu do autor, assim, do que escreveu. Foi só uma versão diferente. Quem faz muito isso é Glenn Gould, né? Eu não estou falando aqui para todo mundo variar e fazer o que tiver dentro da cabeça, né? Não é isso que eu estou pregando aqui. Mas eu estou falando, assim, em termos de você trabalhar a criatividade e trabalhar essas questões no seu estudo. Você pode estabelecer diferentes clímax na peça, né? Então, você pode pegar o que o autor está colocando ali e trabalhar em cima de diferentes maneiras para criar o seu próprio pensamento, para trabalhar um pouco essa criatividade, porque depois, dentro do que está escrito normalmente, você já tem umas outras, você já trabalhou essas questões diferentemente, né? E uma outra possibilidade que é repensar a organização das frases musicais, utilizando a flexibilidade de tempo com a inserção de rubatos, a tempo, retardando, etc., acelerando, que fujam dos padrões de interpretação. Uma coisa bem comum que ocorre é o seguinte, geralmente a gente tem um crescendo, né? O que ocorre normalmente? É tão normal porque aquilo não atrapalha, aquilo faz parte do fluxo. A gente tem um crescendo, a gente acaba fazendo um acelerando. Né? Isso é normal, não é errado, é o que se faz, né? E vários pianistas fazem isso, não é errado, né? É um processo normal. Mas sim, em vez de você fazer esse acelerando natural, que tal você fazer esse crescendo segurando aquilo ali, como se estivesse cozinhando aquela coisa, sabe? Ou segurando
fica muito mais... Eu me lembro que eu fiz isso no Ravel uma vez, que tinha um longo crescendo. Aí eu resolvi, em vez de acelerar, como geralmente o pessoal faz, não, vai chegando ali para o ponto culminante do crescendo, segura aquilo, sabe? Aquilo vai dando um nervoso em que está ouvindo, vai dando uma sensação, é uma sensação diferente, porque a gente não está acostumado com isso. A mesma coisa no final, a gente tem um diminuendo, tem um ralentando, né? A gente tem um diminuendo em dinâmica, a gente vai ralentando. Que tal se não fizer esse ralentando, se fizer a tempo? Né? Então, são questões assim que você vai pensando e que você pode deliberadamente fazer isso durante o seu estudo. Depois você vai ver com o seu professor, vai discutir, não, isso não ficou, não gostei, ficou estranho, sabe? Mas você está intencionalmente trabalhando aquilo. Então, são formas de pensar, são formas que você pode fazer que fogem, né, do que está escrito. Nesse sentido, a gente tem aqui a outra pesquisa também que fala, os autores ressaltam que é vital o pianista buscar equilíbrio entre intensidade e variedade de emoções a serem expressas durante a interpretação. Nessa condição, o músico poderá otimizar a apreciação que o público terá ao ouvi-lo. Uma interpretação onde não há variedade e oscilações suficientes em seu conteúdo emocional irá facilmente enfadar o ouvinte. Isso geralmente ocorre com Mozart, tá? Ou nos clássicos, assim. Se você não construiu, né, aquilo muito bem, né, não pensou em termos de contorno, em termos de dinâmica, em termos de articulação, nossa, fica muito chato, dá um sono. Em compensação, quando você consegue fazer isso, não tem nada mais genial, né? Porque Mozart, ele é muito, né, ele tem uma melodia ali de uma voz, um acompanhamento, né, bobinho, né? Mas então por isso, daí é diferente de Rachmaninoff, né? Que Rachmaninoff você pode cortar a nota ali, não faz diferença nenhuma, porque você é o que eu falo, é como se o Rachmaninoff fosse uma feijoada, né? E o Mozart fosse uma pizza de queijo, né? Uma feijoada, se você deixou de botar uma orelha de porco, não vai fazer falta nenhuma, né? Na pizza, se você cortou o tomate, o molho de tomate ali, né? Vai ficar estranho. Tem pouquíssimos ingredientes. Então, pensar nessas questões, né? Aí, o que eles falam aqui? Nesse sentido, os autores salientam que as qualidades mais evidentes do pianista precisam ser consideradas ao escolher o repertório. É aconselhável que o pianista mantenha e explore suas virtudes quanto aos aspectos de interpretação e desenvolva constantemente essas qualidades dentro do repertório, a fim de que seja maior o seu aproveitamento. Né? Então, continuando aqui, nós temos um conceito de expressão de Palmer, tá? Uma outra pesquisa, que fala, em contexto particular, expressão geralmente se refere às variações sistemáticas ou desvios em tempo, dinâmica, timbre e altura que forma a chamada microestrutura da execução, e que diferencia de uma execução da outra, né? De uma mesma música. Né? Então, a gente tem 100 pianistas, uma mesma música, todas elas vão ser diferentes, porque cada um tem o seu time, ele tem o seu tempo, ele tem a sua pressão ali no piano diferente, em termos de peso, em termos de velocidade, tudo isso altera essas questões, né? Então, nesse contexto, o intérprete ele deve deliberadamente fugir dessas expectativas estilísticas, né? Dessas convenções interpretativas, para adicionar, de certa forma, a atenção que você quer, ou as surpresas que você quer fazer dentro da obra. Né? Então, para isso também, para que isso ocorra, você precisa também ter esse conhecimento de estilo, é óbvio, né? E das convenções de execução, e essa habilidade de estruturar, né, originalmente essa sua interpretação, para você propor uma narrativa que seja convincente também, que não pode ser nada, né, esdrúxulo ali, caricato, que aí não fica feio, né? Então, o desejo dos alunos que têm de tocar com maior expressividade também foi foco de uma outra pesquisa, como desse autor aqui, né? Lindstrom, que ele fala, a maioria dos estudantes de música gostaria de estudar com mais expressividade do que costumam fazer, além de poder experimentar novas estratégias de aprendizagem que desenvolvesse esse aspecto da execução. Então, isso ele viu no trabalho dele. Então,
o que que acontece? Nesse sentido, as habilidades expressivas do músico, elas tendem a refletir a acessibilidade emocional do músico em relação à produção sonora, né? Então, as pesquisas indicam ser possível desenvolver as habilidades expressivas através de um treinamento adequado. Não significa que, eu não tenho isso, então eu não vou ser expressivo. Não, isso é treinamento, né? Você pode muito bem treinar a ser expressivo, né? Isso foi comprovado nesses estudos empíricos, nessas pesquisas ali, que são citadas ali, mostrando que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas com instrução e treinamento apropriados, né? E nisso a gente tem um autor, né, o Johnston, ele sugere algumas estratégias para auxiliar o aluno, né, a criar ter seu próprio plano interpretativo, né, para trazer a originalidade à sua execução. Então, tudo isso feito na fase inicial do processo de aprendizado. Não é depois, não. É assim, vou começar a ler essa obra, ok, então hoje eu farei isso aqui, né? Inclusive, você não precisa nem tocar para fazer isso aí, tá? É uma questão de estudo mesmo da partitura. O primeiro das estratégias que ele sugere, tá? Para isso, é o mapeamento da partitura, tá? Na realidade, é uma super análise detalhada da obra que você vai tocar. E eu até falo isso como em relação a um ator, né? Quando um ator ele vai interpretar uma peça de teatro, por exemplo, ele mergulha faz uma imersão em cima do personagem dele. E ele lê o livro todo, né? Ele lê a peça inteira. Ele não começa decorando a primeira fala dele. Ele lê tudo, né? Se ele vai, sei lá, vai fazer um presidiário, ele faz uma imersão, ele vai na prisão, ele conversa com presidiários, ele entrevista a família, ele vê filmes sobre isso, né? Ele tem toda uma construção ali para ele criar o personagem próprio dele, que vai deixar uma marca, né? Então, é a mesma coisa a gente faz ao estudar uma peça, ou seja, esse mapeamento, né? Detalhado da partitura, de você ali destrinchar a obra, né? Quantas vezes é como um aluno vai para uma masterclass e pergunta para o professor qual é a tonalidade, o que esse título significa, e você não sabe nada disso, né? Então, e detalhe, isso não é trabalho do professor que tem que fazer isso, tá? Não é o professor que tem que ficar falando essas coisas, é o aluno que tem que ir atrás. Tá? Então, não é papel do professor ficar destrinchando a história da música, ficar apresentando ou dizendo a forma, essas coisas, não. Isso é papel do aluno que tem que ir atrás para o professor ver outras coisas que o aluno, de repente, não conseguiu ver naquele momento. O segundo seria evidenciar as indicações interpretativas da partitura. Então, o Johnston sugere, por exemplo, ele sugere que os aspectos de dinâmica você circule, né? E pegue cores diferentes, digamos, vermelho, verde e amarelo. Então, você circula com, sei lá, amarelo, os de dinâmica. E os de tempo, você faça quadradinhos. Ou articulação, você faça triângulo, né? Ele sugere isso. Eu sugiro só coisas coloridas e diferentes sem precisar fazer isso. Mas cada um escolhe o que quer. O importante é que seja legal que você tenha duas partituras. Você ou duas xerox, digamos assim, da obra, uma para estudo, para esse estudo, mapeamento, e outra para estudo mesmo, mas que você tenha isso claro, né? Então, essas coisas que você está chamando a atenção ali, eles meio que o seu cérebro fixa, né? Principalmente a sua memória visual, né? Ele vai fixando aquelas cores e aqueles locais, né? Uma coisa muito comum que eu falo dos meus alunos, qual é a parte mais pianíssima dessa obra que você está tocando, né? Qual desse trecho? Eles não sabem. Ou então, né? Tá, nós temos diferentes clímaxes aqui, qual é o mais importante, né? Ou qual a parte mais fortíssima da obra? Então, são coisas que se você não olhar e pesquisar, te passa batido, se você não fizer esse estudo detalhado de evidenciar, né? E uma outra sugestão é marcar com cores e formas diferentes as indicações interpretativas relevantes da partitura. Exatamente isso que eu falei, tarará, ok. E ele fala isso aqui, que é criar áreas geográficas
interpretativas. Ou seja, definir o plano interpretativo através de áreas onde se localizam elementos interpretativos semelhantes. Né? É você saber, porque o que a gente quer é ter uma representação mental dessa obra e ter ela aqui na nossa mente de maneira que, né, sei lá, estou numa sessão agora em pianíssimos, quando eu terminar, o tema principal volta e ele está vindo em staccato dessa vez, agora eu estou indo para... Sabe, você cria uma sequência, como se fosse um filme passando na sua mente, aquilo te guia interpretativamente durante a sua execução. Né? Você tem um guia ali, que é o que Chavon falou dos guias de execução, né? Mas quando você faz essa análise, você entende, você não precisa nem da partitura, nem precisa estar tocando para saber. Você fala, olha, ocorre isso, depois eu vou para isso e aquilo, sabe? Vai nessa ordem, né? Então, finalizando rapidamente aqui, né, eu gostaria de ressaltar que essa temática ela tem muita coisa ainda para ser explorada em termos de pesquisa. Até mesmo porque esse conteúdo é infinito, né? Se a gente for falar, e principalmente se a gente considerar que cada pianista ele tem uma personalidade artística única, né? Então, aí a gente vê que realmente a gente tem muito conteúdo a ser examinado, né? Mas, de qualquer forma, essas pesquisas, elas ajudam muito a contribuir para que nosso estudo ele seja qualitativo, né? Para que a gente pense nessas questões e, principalmente, a gente traga a expressividade para esse início do processo do aprendizado, já que isso foi validado por essas pesquisas, né? O professor enfatiza muito isso, toda essa longa tradição pianística sempre foi falado isso, mas isso é pouco aplicado, né? Até mesmo porque a gente fala, deixa eu pensar aqui, primeiro nota ritmo, deixa eu trabalhar essa parte técnica aqui, chata, não sei o quê. Então você pensa nessas coisas e você esquece do principal, que é fazer música, que é ter uma sonoridade bonita, que é ser expressivo. Então, e esses trabalhos mostraram isso, né? Nenhum trabalho mostrou o contrário, né? Luiz, posso, Sim, eu posso fazer terminei. uma pergunta? Não, posso fazer uma pergunta? Essa mania também de muitas vezes, eu já fiz isso, você já fez isso, a gente já conversou sobre isso, de olhar para a partitura e ver primeiro só um monte de notas e ritmos a serem aprendidos, né? Vem muito também da nossa iniciação, às vezes, Sim. equivocada, né? Eu me lembro da minha primeira aula de piano, por exemplo, que eu sentei no sofá da professora e ela falou, isso é do, ré, aquilo para mim, grego arcaico era a mesma coisa. Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho isso, por favor. É justamente isso. Isso que a gente viu aqui, basicamente todas as pesquisas foram feitas com músicos de nível mais elevado, né? Mas o que acontece? Ele serve de modelo, é justamente isso, a gente quebrar esse paradigma e ensinar isso para a criança. Né? Vem um aluno para você de 7 anos de idade, nunca viu piano pela frente, nunca estudou, trabalhar essas questões já com a criança. E principalmente assim, no sentido de fazer música, de ver, e principalmente ver o texto musical, não como uma coisa distante da realidade ali, mas aquilo ali tem informações expressivas, né, que devem ser levadas para esse ensino infantil, né, ali da criança, sempre focando no som. Olha, qual é esse som que você está fazendo? Olha, a gente tem essas diferentes nuances, diferentes intensidades, né? O passarinho, o boi, aquelas coisas que a gente usa, mas assim, sempre com qualidade sonora. Né, sempre com essa preocupação de trabalhar a expressividade e qual é a mensagem que você está querendo fazer com aquilo ali, né? Quais os seus gestos? Os gestos têm a ver com o que você está fazendo, né? Eu tô tocando aquilo só nota e ritmo, né? Então, isso é uma preocupação que o professor deve levar para a criança, principalmente na fase inicial, para mudar um pouco a forma como vê, porque às vezes a gente fica preocupado em que a criança saiba nota e ritmo, porque isso é uma preocupação do início, né? Mas que isso seja sempre, se a gente pensar que a expressividade, a interpretação, a qualidade sonora é a coisa mais importante, todo o restante ele tem que se inserir nesse contexto.
né? Ele não pode ser desvinculado. Eu tenho que fazer, de que forma eu vou fazer isso para ficar musical? Né? Sempre tem que ser esse pensamento. De que forma eu vou ensinar isso para a criança, para que ela toque com expressividade, com musicalidade? Né? Essa deve ser a preocupação do professor ao ensinar qualquer coisa para uma criança. Ele tem que ter esse parâmetro na frente do que você vai ensinar. Né? Ok. Então, seria isso. Obrigado aí por me ouvir. Né? Muito obrigada pela participação, foi ótimo. Então, é isso. É isso.